Olá, seja bem-vindo ao programa Voz do Trabalhador. Sempre conversando sobre o nosso dia a dia, o que acontece de bom, de ruim, trazendo as melhores informações e informações mais precisas para você compreender esse mundo doido em que vivemos. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso programa o Fausto Augusto, ele que é do DIEESE Nacional. Ele vai nos ajudar a entender algumas coisas, mas antes disso, ele vai falar um pouquinho de alguns cursos importantes que tem no DIEESE. Eu não sabia que tinha esses cursos tão bacanas. Primeiro vamos dar um bom dia, um bom dia para o nosso amigo Fausto Augusto. Muito bom dia, Bom Fausto. dia, Prazer tê-lo aqui. Prazer nosso estar aqui com vocês. O DIEESE tem uma história extensa. Na verdade, ele começou a aparecer um pouquinho mais nos anos 70, 80, que eu me lembre, né? Mas é uma história bem antiga do DIEESE, não, Fausto? Sim, o DIEESE foi fundado em 1955 por um grupo de dirigentes sindicais e por um grupo de intelectuais da universidade com o objetivo de levar o conhecimento técnico-científico para ajudar a classe trabalhadora. Naquele momento que o DIEESE foi criado, a ideia era você discutir a inflação. O trabalhador perdia a sua renda porque os preços subiam. Você tinha só um índice de inflação no Brasil, que era o índice da Prefeitura de São Paulo, e os trabalhadores questionavam esse índice, porque o índice que davam de um reajuste para ele era menor do que eles sentiam ali no bolso quando iam comprar a mercadoria. Mesmo. O DIEESE nasce desse jeito, o DIEESE nasce criando o índice de custo de vida, né, tentando explicar para o trabalhador o que estava acontecendo com os preços e com seus salários. Aí de lá para cá o DIEESE vem trabalhando sobre vários aspectos, né? Ele é muito conhecido nos anos 70, porque também nos anos 70 o DIEESE vai denunciar a manipulação dos índices de inflação no arroxo na época do Delfim, na época do ditador militar, né? Em que eles diziam que a inflação era de um jeito, e era que era o gatilho, né? Que garantia o reajuste do salário, e o DIEESE foi provando que aquele índice estava sendo fraudado. Então, ao longo dos anos 70, o DIEESE aparece muito nessa história, porque vão ser os debates dos índices e o debate da inflação, da caristia, que vai levar às grandes greves dos anos 70 e dos anos 80, que vai levar ao fim da ditadura propriamente dito, junto com outros movimentos. Nos anos 80, e aí anos 80 e 90, o DIEESE vai se dedicar principalmente à discussão do desemprego, porque as crises sucessivas e as mudanças tecnológicas causadas pela abertura dos anos 90 vai aumentar muito a taxa de desemprego no Brasil. Então o DIEESE vai criar pesquisa de emprego e desemprego e vai trabalhando a questão do emprego. E o nosso trabalho, historicamente, é assessorar o movimento sindical nas suas negociações, levar a classe trabalhadora a refletir sobre os seus problemas reais que estão acontecendo, né? E para isso nós fazemos tanto assessoria na mesa propriamente dito, ajudando o dirigente sindical a negociar o reajuste, a convenção coletiva, mas também formando boa parte do dirigente sindical, ajudando o movimento social a se formar, fazendo discussões sobre as diversas questões como que nós estamos vivendo nesse momento. Vivíamos em um mundo em que a inflação era tão alta que o seu salário do começo do mês, eles davam um aumento, só que no final do mês aquele aumento que eles deram já não existia mais, era uma coisa realmente muito complicada. E o DIEESE acabou criando um índice que hoje é muito respeitado até pela justiça, não? Ah, sim, sem dúvida, né? A força do índice foi inclusive aparecendo pela própria justiça, porque conforme foi sendo provado que aquele índice que era oficial, ele estava sendo fraudado, o índice do DIEESE passa a ser usado nos dissídios coletivos para garantir o reajuste. A geração mais nova entende pouco que a gente está falando de inflação, porque a gente está falando de inflação que nós falamos recentemente, no ano passado, nós chegamos a 6,5% de inflação, parecia que era uma inflação enorme, uma coisa grande. Nós chegamos no Brasil, tem inflação de 30%, 39% ao mês. Teve uma vez, eu não sei se você deve estar lembrado, eu acho que não sei se foi no tempo do Sarney, chegamos perto dos 80% ao mês, foi uma coisa absurda. No final antes do Plano Real um pouquinho, no próprio governo Itamar, você já estava com inflações muito altas, né? Nós chegamos ali a ter inflações de mais de 90% ao mês. Absurdo. O que muita gente ainda tem na sua casa, o freezer, né? O freezer é uma coisa interessante. Por que as pessoas tinham um freezer? Porque você tinha que pegar o seu salário quando você recebia e comprar tudo o que precisasse. Então você ia para o mercado, aí você pegava aquelas longas filas, aqueles carrinhos cheios,
Porque se você não comprasse, no final do mês você comprava menos da metade do que você comprava no começo do mês. E as pessoas estocavam carne, as pessoas estocavam frango, as pessoas tinham que ter um lugar congelado, que pudesse congelar esse tipo de coisa. Então, boa parte dos mais jovens hoje que vem o freezer na casa dos seus pais tem a ver com isso, tem a ver com o regime inflacionário que nós vivemos até 90, até 94, quando o Plano Real entra em vigor. Bom, é muito legal esse papo, vou ver se eu trago ele aqui mais vezes, até para te falar, era muito interessante. Quando acabou a inflação, eu achava que nunca ia acabar a inflação. Quando apareceu a história do RV, Plano Real, realmente foi um absurdo eu achar que um mês depois, um ano depois, o preço estava igual ou estava menor. Era realmente algo inédito para mim e para a minha geração. Mas nós chamamos o nosso amigo Fausto, na verdade, para falar um pouquinho sobre os cursos que o Diese tem e que é direcionado a quem esses cursos, Fausto? Bem, o Diese faz cursos sindicais, né, o curso para o movimento sindical desde a sua origem. Então, desde 1955, o Diese faz formação para dirigentes sindicais em geral. Nós fizemos formação desde para explicar exatamente o que era a inflação, para ensinar o dirigente a fazer a conta e o trabalhador a fazer a conta de inflação, ver quanto seu salário está sendo perdido, fazer as discussões maiores, como por exemplo o PLR, né, participação nos lucros, que mobiliza tanto o trabalhador, principalmente o trabalhador industrial, o trabalhador comercial, é um dado importante, então a gente tem ajudado o movimento sindical nisso, ele poder entender todos esses processos, a discutir jornada de trabalho. Jornada de trabalho é algo que parece simples, quando a gente está trabalhando com o famoso das 8 às 5, mas quando você pega as jornadas que são intercaladas, são intercaladas, ou as jornadas que são subsequentes, né? Ou seja, os turnos de jornada, como é que você encaixa os turnos, como é que você recalcula tudo isso, isso o Diese vem ajudando o movimento sindical a se preparar. Porque quando o movimento sindical senta com o patrão, senta com o empresário, ele está se colocando sobre ele está negociando, ele está tentando negociar o melhor para o trabalhador. Nesse processo ele precisa conhecer. E o Diese sempre se prontificou a levar esse tipo de conhecimento acadêmico e prático para o movimento sindical. Vou te dar um exemplo agora. Nós estamos no meio da discussão da reforma da Previdência. Boa parte das pessoas sequer tem noção das regras da Previdência, das regras da aposentadoria. Normalmente as pessoas vão lá no INSS, chega com a conta e diz, eu posso ou não me aposentar? Exatamente. Né? Não procura entender. E ele raramente sabe o que ele está ganhando, o que ele está perdendo. E a gente vem assistindo nos últimos anos, antes da reforma mesmo, um conjunto de trabalhadores que poderiam ter se aposentado com salários mais altos e acabaram se aposentando com salários muito mais baixos porque não quiseram esperar ou não sabiam que poderiam esperar um pouco mais e ter uma aposentadoria melhor. Esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento muito prático e muito necessário, o movimento sindical precisa ter, porque o movimento sindical é a voz do trabalhador no embate, seja com os empresários, seja com o governo. E é isso que o Diese se prontifica a levar nos cursos. Para isso, né, o Diese vem fazer esse tipo de formação há muito tempo, mas para isso o Diese criou em 2012 uma escola, né, que chama Escola Diese de Ciências do Trabalho. Qual é a intenção dessa escola? A intenção da escola é possibilitar para o movimento sindical, e não só para o movimento sindical, mas para o trabalhador em geral, poder discutir o seu trabalho, discutir a realidade da vida e a realidade do trabalho, do dia a dia do trabalho. É um bacharelado de nível superior, né, ou seja, a possibilidade de levar também a formação de nível superior para um grupo de trabalhadores que historicamente não conseguiu chegar à universidade, e para aqueles que já chegaram, o Diese construiu um curso de pós-graduação, um curso de pós-graduação em Economia e Trabalho. De novo, com reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. Sim, isso, tudo certificado. Nós passamos por avaliação do Ministério da Educação a cada ano. Né? Um ano a gente é avaliado do ponto de vista do curso, outro ano do ponto de vista da instituição. E nas duas últimas avaliações nós temos a nota quase máxima. Né? Uma nota máxima é 4, a nota máxima é 5, nós temos nota 4, que é uma nota das grandes universidades aqui do Brasil. É uma escola pequena, é uma escola focada. Tem números de alunos? Olha, passa do ponto de vista do curso de graduação e pós-graduação, nós trabalhamos com uma faixa de 100, 150 alunos. Caramba. No caso das extensões, aí é muito mais. Porque como nós temos cursos mensais que vão se passando, tanto na sede da escola do Diese, quanto dentro dos próprios sindicatos, aí nós passamos de mais de 3 mil alunos por ano. Né? Olha que interessante, eles têm alguns cursos de 1, 2 dias em que o pessoal do movimento pode ir lá procurar e entender até
como é que pode ser feito. E são várias áreas, né? Não é uma área muito focada, não. Assim, né? os cursos menores, nós temos mais de 40 cursos. 40. Né, que passam por várias temáticas. Por exemplo, essa semana nós estamos executando um curso que chama Relações de Trabalho e a Reforma Trabalhista. Qual é a nossa intenção com um curso desse? A nossa intenção com um curso desse é preparar de maneira um pouco mais alongada, com um pouco mais de detalhe, a discussão da reforma trabalhista. Né? Porque a gente fala, lê, discute muito, faz palestra, mas você conseguir ler, por exemplo, um projeto de lei da reforma trabalhista que mexe mais de 100 artigos da CLT é importante. Né? Entender o que cada um daqueles artigos está mexendo na vida do trabalhador para o dirigente sindical que está batalhando, que está brigando contra a reforma, é importante. E para isso a gente faz um curso de 2 dias. Né? Esse é um dos cursos. Um outro curso que historicamente a gente dá é ajudar a ensinar mesmo o movimento sindical, o dirigente, a negociar. Né? O que é negociar? O que é sentar numa mesa de negociação, com uma pauta de reivindicação, que tem o outro lado, que tem outros interesses, e você tentar chegar a algum acordo? Esse é um curso que historicamente a gente dá também. A gente dá um curso que a gente chama de matemática sindical. Né? O que é uma matemática sindical? É ensinar a fazer a conta mesmo. A inflação está dando 4%, qual a perda? Qual é o reajuste que eu preciso ter? Eu venho perdendo na negociação, no meu salário, nos últimos 10 anos. Como é que eu acumulo um número? Como é que essa inflação vai se acumulando de um mês a outro, de um ano a outro? Esse é um curso simples também, é um curso pequeno, é um curso de matemática, mas que ajuda você a entender claramente por que você tem aquele reajuste e não outro, como é que faz a conta daquele reajuste. Um curso que o movimento sindical gosta muito, e não só o movimento sindical, a população em geral, né, que a escola é aberta, então esses cursos não estão abertos só para o movimento sindical. Quando a gente coloca... O trabalhador comum, o sindicalista, o comerciário, o pessoal aqui da região de Guarulhos, de toda a região, pode ir até o IDIESE, né, como trabalhador? Como é que funciona? Explica isso para nós. Bem, todas as informações... Eu sou um trabalhador, eu gostei desse curso aí sobre matemática das nossas perdas salariais. Como é que eu faço? Nós temos 2 tipos de cursos. Nós temos cursos por encomenda, que às vezes um sindicato quer pegar toda a sua diretoria e qualificar. Perfeito. Então nós montamos eu como trabalhador comum. No site do DIESE, né, no site do DIESE está a publicação dos cursos. Em média, nós fazemos de 2 a 3 cursos por mês, desses cursos menores, em que a pessoa vai lá, se inscreve, paga a taxa de inscrição e faz o curso. É muito caro, né? Olha, é na faixa de entre 200, 250 reais, uns cursos de 2 dias, certo. Menos quando é de 1. E como nós trabalhamos também com parcerias, né, às vezes você não tem ideia, o DIESE não detém o conhecimento sobre aquele determinado assunto, mas o movimento sindical demanda para o DIESE. Então nós vamos atrás de parcerias, vamos atrás de professores que estejam dispostos a construir, a dar esse curso também. Nós estamos executando, por exemplo, essa semana, também o curso de marketing sindical, que é um curso que ajuda o movimento sindical a chegar no trabalhador, né? A ideia de mostrar a sua importância. Nós estamos num momento muito difícil para o movimento sindical, né? Não só para o movimento sindical, para os partidos, mas o movimento sindical acaba sendo engolido nesse miolo todo, e ele precisa mostrar para a sociedade a sua importância. E isso é um dos objetivos desse curso que nós passamos essa semana. A sociedade precisa compreender que a vida do trabalhador seria muito pior se o movimento sindical fosse fraco. O movimento sindical no Brasil é um movimento tradicional importante, né? A luta dele é importante. Boa parte dos direitos que nós temos advinham do movimento sindical. Boa parte dos controles ainda, que não são permitidos, né? Ou seja, de você não poder trabalhar 12 horas por dia, de você ter direito a almoçar, de você ter direito a mulher grávida ter licença maternidade, tudo isso faz parte de lutas históricas do movimento sindical e que muitas vezes a própria população não sabe, né? Porque muitos inclusive já nasceram dentro dos direitos. Quando você já nasceu do mundo que ele já sempre foi assim, você não conheceu a realidade de um mundo que não for assim antes. E é algo que a gente tem falado. Boa parte das empresas, das fábricas, por exemplo, Guarulhos é uma cidade que tem muita fábrica, muita indústria. Boa parte das fábricas hoje tem refeitório, não é isso? Bem, há 20 anos atrás, a maioria das pessoas levava marmita. Exatamente. Né? Tinha aqueles marmiteiros enormes que ficavam ali a sua marmita, que a sua comida azedava. O pessoal roubava a mistura do outro. Sabia, produção, que o pessoal roubava uma mistura? Era uma brincadeira meio boba, mas acontecia isso. Né? Eles trocavam trocavam a mistura, podiam fazer uma comida um pouco mais diversificada. O nosso bandejão de hoje um pouco eram as marmitas, mas as pessoas traziam de casa.
Agora você imagina uma pessoa que vinha, por exemplo, de Arujá para trabalhar em Guarulhos. Né? No tempo do caminho, no alto verão, aquele feijão dele chegava azedo. Né? E a gente sabe disso, isso aconteceu. Quem viveu, quem comeu marmita, sabe o que a gente está falando. Procura uma música do Kid Vinil, que ele fala que ele é boy, e ele entra no ônibus e de repente cai a marmita dele. É uma música, produção, que ele fala. Então o que ele está falando, isso foi no que? Nos anos 80. Então os boys levavam marmita e às vezes caía a marmita dentro do ônibus. Foi o que o Kid Vinil fez dessa música. Eu acho que vocês devem ter ouvido, né? Faz parte da geração, né? E muitas pessoas não viveram isso, né? Porque nasceram, ainda bem que nasceram numa época em que você já tem o refeitório na fábrica, você já tem o vale alimentação, o vale refeição. Agora, tudo isso é conquista. Tudo isso foi conquistado a duras penas pelo movimento sindical. Esse é um curso, por exemplo, que a gente dá. A gente faz um curso sobre história do movimento sindical, porque as pessoas precisam entender. Às vezes até o próprio dirigente sindical não conhece a sua história, né? Porque, por exemplo, hoje nós estamos em 2017. 2017 faz 100 anos da primeira grande greve no Brasil, que a gente chamava de greve geral. Nós estamos às beiras de uma greve geral, mas em 1917 o Brasil faz uma grande greve geral. A grande greve geral que a gente faz no Brasil basicamente foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas foi uma greve contra as horríveis condições de trabalho que os trabalhadores tinham dentro das empresas. Ainda algumas empresas existe a figura do capataz, né? Essa figura, esse nome capataz, né? Parece que é alguém que está ali para te controlar. Até pouco tempo atrás tinha na construção civil, o pessoal do sindicato da construção civil deve saber disso. Sim, por que era o capataz? Porque de fato ele controlava o trabalhador, né? Ele controlava, o trabalho era muito difícil, o salário era muito baixo. O que leva uma greve? Uma greve que mobiliza a cidade de São Paulo inteira, uma greve que para todo o centro, né, que movimenta toda a cidade, que altera significativamente as lutas para frente. Né? E naquela época, o que aconteceu? Foi a polícia. Né? A cavalaria foi para cima da greve e bateu em vários trabalhadores, agrediu diversos trabalhadores, prendeu muitos trabalhadores daquela greve. Então, conhecer a sua história faz parte, né? Porque isso leva a gente a entender melhor que tudo que a gente tem hoje de direito é fruto de muita luta de dirigentes que já morreram, dirigentes que sofreram, dirigentes que sumiram, enfim, dirigentes que estão velhinhos muitas vezes na sua casa, né? E que pouca gente relembra o nome deles, mas que faz parte dessa luta de cidades, principalmente cidades como Guarulhos, né? Que são cidades industriais que tiveram movimentos muito importantes. Bom, quero agradecer a presença do Fausto. Você viu como foi rápido? Mas muito rápido. 18 minutos aqui conversando com ele. Pô, muito bacana. Espero que ele possa vir aqui outras vezes. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais da história do sindicalismo aqui. O que ele falou é muito importante, gente. Almoço, vale transporte, horário de almoço, meu amigo. É fruto de muita luta. Na primeira grande greve, o pessoal trabalhava 14, 16 horas por dia e os empresários diziam, os maus empresários, tem muita muito empresário bacana aí que reconhece o esforço do trabalhador, mas tinha muita gente gananciosa e era comum eles acharem que se baixasse para 8 horas por dia, as empresas iam quebrar e não quebraram. Não quebraram, esse é sempre o argumento, né, que a gente vai ouvir. A luta pela jornada é uma luta que organiza, né? E é simples de pensar. A máquina hoje produz muito mais, produz com muito mais velocidade, com muito menos tempo. Ou seja, hoje nós certamente poderíamos trabalhar muito menos e ter emprego para mais gente. Com certeza. Agora, por que isso não acontece? Uma boa pergunta. 1 minuto. Obrigado por ter vindo. Deixar 1 minuto para você. Aliás, né, a produção coloca aqui o site do Diese, dá uma olhada lá, tem muito curso bacana, tenho certeza. Eu acho que eu vou gostar desse curso aí de história, né, do sindicalismo. Eu achei muito bacana essa ideia. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que é importante a gente poder conversar, levar para a população em geral e para o trabalhador em especial as suas questões. É uma possibilidade importante para te fazer refletir, fazer pensar, trazer outras informações que muitas vezes a grande mídia, por exemplo, normalmente esquece, né? Parece que o trabalhador não existe para ela. E acho que o papel de um programa desse tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a possibilidade da gente poder estar aqui falando com vocês e tantos outros aqui, levando os interesses que pode ajudar o trabalhador no seu dia a dia a compreender a sua própria realidade. Então, te agradeço e espero outra oportunidade para o Diese estar aqui conversando com vocês. Com certeza, agradecer o Diese Nacional,
na figura do Fausto aqui, agradecer também ao Diese aqui, o local, na figura do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, o Pereira, que sempre acaba dando uma força muito grande para nós. Vamos tentar trazer ele aqui mais vezes, pelo menos uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, vamos ver como é que está a agenda dele, tá certo? Vamos falar muito sobre essas questões que são muito importantes, a gente acaba não percebendo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e já retornamos. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Muito bem, voltamos aqui aos estúdios do programa Voz do Trabalhador. Agora vamos falar sobre bombeiros. Agora, dia 2 de julho, é dia do bombeiro, dia nacional dos bombeiros, e a gente trouxe aqui o Nilberto, ele que é capitão já aposentado dos bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o vereador Rafa Zamprônio, do PSB, que é filho do bombeiro, também tem feito um trabalho bacana ali na Câmara Municipal. Primeiro, o capitão. Boa noite, capitão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aos ouvintes. Prazer tê-lo aqui. Ok, muito obrigado. E o Rafa, tudo bem, Rafa? E aí, Roberto Samuel, grande pessoa da mídia de Guarulhos. Obrigado. Um abraço para todos do programa Voz do Trabalhador. Uma grata oportunidade de estar aqui e obrigado por realizar um sonho meu, que é participar do mesmo programa junto com meu pai. Uma pessoa que, com certeza, se ele não tivesse presente na minha vida, eu não seria vereador hoje. Então, uma grata oportunidade e parabéns para você fazer essa pauta aí tão importante para nossa cidade. Que bacana. Você sabe, ô, capitão, eu tenho uma grande preocupação. Guarulhos tem muitas torres. De uns tempos para cá, vereador, subiram muitas torres. E, em contrapartida, por exemplo, aquela guarnição ali do Taboão foi fechada. E aí eu olho os carros muitos carros são os antigos. Me parece que estão se preocupando em construir torres, mas os bombeiros não estão tendo o crescimento necessário. Samuel,
Só lembrando, informando que eu tive o privilégio de comandar aquele posto de bombeiro do Taboão. Eu mais do que Ali nunca no Otávio fiquei... Braga de Mesquita. Isso, Otávio Braga de Mesquita. E eu fiquei triste quando deixei o comando lá e verifiquei que fechou. E o que você fala tem razão, realmente tem razão. O Guarulhos está ficando verticalizada e as viaturas de bombeiros estão inoperante, quase inoperante, muito velhas, né? Tivemos o privilégio de ter um AB agora novo, mas também é só um. E só temos 3 postos de bombeiro para toda a cidade de Guarulhos. Nós, infelizmente, temos periferias que estão sem um tempo de resposta, que seria de 5 a 10 minutos de aula, nós estamos sem esse tempo de resposta. Caramba. Aliás, o capitão ele falou que ia me explicar que são algumas datas. Parece coisa de jornalista. Tem 10 datas durante o ano, viu, produção? Dia 2 agora, 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro. Dia Nacional do Bombeiro, que também, não por coincidência, é a mesma data de aniversário do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que foi o primeiro bombeiro do Brasil, né? E o que acontece? Em 1954, né, o atual presidente daquela época lá, né, fez um decreto colocando como Dia Nacional e também, vou lembrar, né, Semana da Prevenção de Incêndio. É o Dia do Bombeiro, Nacional do Bombeiro, e a Semana de Prevenção e Combate a Incêndio. Bom, deixa eu aproveitar a presença do vereador aqui também cobrar dele se ele que tem o pai como bombeiro, se ele também tem se preocupado com essa questão de prevenção, essa questão de dar um apoio maior para os bombeiros. Aliás, o pai dele agora é bombeiro civil, né? Então eu gostaria que ele me falasse como é que ele está vendo essa questão dentro da Câmara Municipal. Roberto, é importante porque nós temos 2 projetos de suma importância para a corporação, para os munícipes também. Eu tenho uma pessoa, como falei, desde casa que eu cresci, vendo meu pai atuar no Corpo de Bombeiros. Obrigado. E assim, meu pai é bombeiro militar, e antes de eu ser vereador, eu trabalhei, estudei na parte civil do Corpo de Bombeiros, né? Bombeiro civil, né? E também tem a questão do bombeiro municipal. Tem 2 projetos importantes tramitando na Câmara, de minha autoria, com a ajuda dos meus amigos parlamentares da Comissão de Administração e Funcionalismo, que é o Dr. Alexandre Dentista, também o Geraldo Celestino, que trata, para vocês de casa entender, da criação do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, né? O que seria esse Fundo Municipal? É importante deixar claro que o Corpo de Bombeiros é uma entidade estadual. Só que o Estado de São Paulo, o governo do Estado, ele tem a função de fazer a preparação desse bombeiro, desse policial militar, e indicar para as cidades. Só que as cidades também têm uma contrapartida, né, pai? Se eu falar alguma besteira, você me ajuda aí. Não, mas tá certo. a cidade tem que fazer um convênio com o Estado de São Paulo e enquanto o Estado de São Paulo dá a instrução para o bombeiro e toda a capacidade técnica, em contrapartida, o município tem que também ter as condições de estrutura. Então, o Corpo de Bombeiros, a parte física do Corpo de Bombeiros tem que ser provido pelo município. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque Guarulhos tem quase 1,5 milhão de habitantes, acho que deve ter, né, Roberto? Sim. O último censo foi há muito tempo, 1.300.000, agora deve ter passado, né? E nós temos 3 bases do Corpo de Bombeiros, né? A base perto aqui, que é aqui do lado da prefeitura, ela não conta como base, né, pai? Porque é administrativo. Só parte administrativa. Então nós temos aí a base da Avenida Monteiro Lobato, nós temos uma base também que está em Cumbica, né? E nós temos uma base do Vila Galvão, que atende mais a zona norte de São Paulo do que Guarulhos, né? Então, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, a gente pega, por exemplo, uma cidade parecida lá nos Estados Unidos, né? A gente pega aí Chicago, por exemplo. Chicago tem mais de 60 bases do Corpo de Bombeiros. E o tempo de resposta lá é 5 a 7 minutos. Guarulhos tem 3 bases, porque as administrações passadas não fizeram uma parceria decente com o Corpo de Bombeiros, não investiram em mais bases, e hoje uma guarnição do Corpo de Bombeiros para sair, por exemplo, lá da Monteiro Lobato até a estrada Guarulhos-Nazaré demora até 45 minutos. Então são vidas que são perdidas. O Fundo Municipal do Corpo de Bombeiro é para ganhar recursos através de doações e emendas parlamentares para que a gente consiga criar novos postos, né,
do Corpo de Bombeiros para ter um combate ao incêndio e também o bombeiro poder chegar nos acidentes com mais rapidez. Então é muito importante esse projeto e também o projeto de bombeiro municipal, que é para quê? Para ajudar, né, o Corpo de Bombeiros Militar, para dar esse contingenciamento um pouco melhor para a cidade. Então a cidade está realmente muito atrasada nessa questão. Só entender, nós temos na Vila Galvão, um posto na Vila Galvão, um posto na Monteiro Lobato e um em Cumbica na Avenida Patos. Esse foi em Cumbica, eu fiquei imaginando se tiver alguma coisa lá nos Pimentas ou lá em Bom Sucesso. Tem que passar por quanto tempo vai demorar para chegar? Meu Deus, é realmente preocupante. Como é que é essa questão do bombeiro municipal? Eu não entendi ainda. Então, o bombeiro municipal já é uma realidade em várias cidades. É um bombeiro civil? É um bombeiro civil. Então, da sociedade civil, através de concurso público, ele ficaria a cargo da Secretaria de Segurança Pública e seria uma força de trabalho que atua tal como a GCM, um apoio à Polícia Militar. Perfeito. Né? Então, é importante porque cidades acima de 1 milhão de habitantes geralmente não tem um número específico para o Corpo de Bombeiros. Né? Viu, Samuel? É que vale lembrar que é o seguinte, quando eu entrei no bombeiro, nós falamos em efetivo de 10 mil homens para todo o estado de São Paulo. E hoje foi isso? Foi em 85. Hoje nós falamos em 10 mil homens para todo o estado, não mudou nada. Então, só que nisso aí as cidades foram aumentando, você foi aumentando os postos. Então, atualmente, o Corpo de Bombeiros não tem condições técnicas de abrir mais postos sem ajuda do município com o auxílio do bombeiro civil. Tá certo? A vantagem agora vai ser o seguinte, que o treinamento desse bombeiro civil vai ficar sob a responsabilidade do Corpo de Bombeiros, ali na nossa escola superior de formação, que é lá em Franco da Rocha, entendeu? Vai ser formado os bombeiros civil a cargo da prefeitura e cada posto que abrir, você coloca um bombeiro militar com todos os conhecimentos, com todas as suas técnicas e táticas, e esse bombeiro civil treinado no Corpo de Bombeiros, na Escola Superior do Corpo de Bombeiros. Eu tenho uma curiosidade, eu cheguei a conversar com alguns bombeiros, a minha curiosidade é esse número enorme de torres, e eu vejo que tem pouca escada Magiros e tal, e alguns deles disseram que hoje a tecnologia nos prédios acaba ajudando e tal. Mas eu vi um incêndio em Londres lá, mas foi uma coisa absurda lá. Será que a tecnologia nesses prédios estão realmente funcionando? Às vezes, porque assim, é tanta coisa mal feita nesse país e que parece que ninguém vai conferir. Será que realmente tem tudo isso aí? E realmente me preocupa, capitão. Samuel, não tem como falar desse acidente aí lá na Inglaterra sem falar também do acidente de Santa Maria. Sim. Tá certo? Que os dois estão um pouquinho ligados porque, embora a diferença de altura dos prédios seja enorme, seja gritante, é que na realidade é o seguinte, o revestimento que foi utilizado, tá, nas duas edificações e também o equipamento de prevenção e combate a incêndio, porque eu costumo falar o seguinte, no meu treinamento de brigada, eu costumo fazer o seguinte, é melhor você não ter o equipamento do que você ter o equipamento e o equipamento não estiver funcionando. Então, quem instala o sistema de combate a incêndio na sua edificação, no seu prédio, na sua empresa, é fundamental que ele mantenha a manutenção. É verdade, você tem algum local, um escritório e tal, você tem que ficar de olho nos extintores. De repente, não é só quando o fiscal vem, não tem que ver se está funcionando. Então, porque na realidade os dois, né, por falha nesses equipamentos, por exemplo, lá na Inglaterra, não funcionou o sistema de alarme e o revestimento que era utilizado lá era um revestimento combustível que facilitou a propagação das chamas, entendeu? Então foi isso aí. Hoje, atualmente, os prédios residenciais, no seu revestimento, tá, no seu controle de material de acabamento, eles são um material mais frio, né? Então, que dificulta a propagação. E fora isso, hoje, prédio alto, não tem como você falar em escada protegida, né? Então, todos os prédios construídos têm que sua escada protegida. Se elas forem bem feitas, com a manutenção das portas, corta-fogo, regulada, tudo direitinho, você entra lá dentro, você já tem uma segurança do 18º, do 12º, para você poder descer, né? Isso é bacana. Realmente que ele tem razão. E mesmo assim, não cabe falar que a escada Magiros, ela tem uma limitação de altura, né? E hoje em dia você fala em prédio de 50, 60,
E a Magirus é 25 metros, tal, entendeu? Então, mesmo assim, ela não O que eu queria frisar é que eu acho que o nosso corpo de bombeiro, ele está muito com poucos equipamentos de trabalho. É isso que eu queria deixar bem claro. Tem poucos carros, eu não sei se os equipamentos são modernos, se foram modernizados. Essa é a minha preocupação apenas. Isso, né? Além da questão do tempo, né, que é importantíssimo, a questão do equipamento, se está funcionando, questão de hidrante próximos, eu não sei como é que está isso, vereador, também não sei se tem, se o SAI colocou os hidrantes, eu conheço poucos em Guarulhos. Não, poucos, e os que estão não estão muito, não tem feito uma manutenção muito boa. Tem relatos até que é feita uma reforma na calçada, tá? E a pessoa passa o concreto por cima dos hidrantes, né? de chão, né? Entendeu? Então, às vezes, você nem sabe que tem um hidrante lá e passa por cima. Ou você tem um hidrante tipo Barbará, que é aquele que fica em cima, mas não tem um lugar onde você abre o registro lá, não tá tampado, entendeu? Então, você não consegue. Ou o vazamento é pequeno, né? A vazão do sistema é pequeno. Realmente, essa parte de hidrantes público na rua de Guarulhos ou em São Paulo está... É interessante essa questão do bombeiro civil, porque essa ideia. E também é importante que as empresas também se preocupem com o treinamento dos seus funcionários, né, vereador? Esse é o principal. Sim. Eu acho que a parte técnica do bombeiro, e quem trabalha no Corpo de Bombeiros sabe, o bombeiro ele é estudado, ele é muito capaz. Né? Só que também temos que ter um trabalho na sociedade civil, principalmente com as empresas, e hoje a parte da CIPA está muito evoluída, né, para poder a empresa fazer a prevenção. Meu pai deu aula por muito tempo de brigada, a gente acompanha, eu também tenho um conhecimento razoável na área, e na minha opinião, como legislador, uma pessoa na área da política, eu acredito que a prevenção é muito mais importante do que você correr atrás do problema depois, né? O incêndio, o acidente só acontece onde a prevenção falha. Aí entra também a importância das empresas privadas também zelar pela segurança, né? Eu vi algum tempo atrás um documentário numa escola japonesa, eu acho que a gente poderia até copiar essa ideia. Aqui as crianças, desde do prézinho, eles eram ensinados, em caso de incêndio, a sair com tranquilidade. Isso. É um negócio muito interessante. São coisas simples que a gente deveria copiar, as coisas boas, deveríamos copiar, não, vereador? Sim. Esse tipo de treinamento, olha, gente, ninguém sai correndo, todo mundo fica na fila indiana. É realmente um negócio muito bacana. Bom, já estamos no final do nosso programa, aí 3 minutos, foi muito rápido. Muito rápido mesmo. É que o programa foi gostoso, né? 18 minutos assim conversando com o Rafa e com o capitão Nilberto. Foi realmente muito interessante. Vamos ver se a gente convida ele mais vezes para ele dar uns toques aqui sobre como é que você deve, pelo menos, tratar o seu negócio, seu escritório, porque é importante. Às vezes fala, não tem perigo, não. Mas é importante você ter um extintor, ter um treinamento, porque às vezes a pessoa tem um extintor, ela é incrível, mas eles não sabem como é que abre o extintor, como é que aciona. Isso, e você vê que coisa. Então tem esse tipo de detalhe é muito importante discutir. Capitão, obrigado por ter vindo aqui no programa Voz do Trabalhador. Espero que o senhor possa vir outras vezes também nos nossos programas. Então, eu que agradeço, tá? E fico parabéns muito aí pelo dia ter vindo. Obrigado. Dos bombeiros. Fico muito honrado aqui, ainda mais saber que o Corpo de Bombeiros de anos anteriores, que era muito mal falado, se transformou uma das instituições mais bem faladas de todo o mundo. Aliás, muito importante. Aliás, bombeiro ele fazia mais do que isso, ele era o ponto de socorro das pessoas. As pessoas, em vez de ligar para o SAMU, né, ligavam para os bombeiros para pegar socorro. Realmente, eu acho que teve um tempo aí, né, que era a instituição mais amada, um negócio absurdo. Vereador, obrigado por ter vindo. Samuel, obrigado pela oportunidade, obrigado por fazer uma pauta do lado do meu pai. E em nome do meu pai, queria agradecer a todos os bombeiros, todo mundo que trabalha na área de saúde, pessoas que dão a vida para salvar o próximo. Parabéns aí pela pauta, conte com esse vereador e parabéns pelo seu dia, pai. Valeu. Muito bacana, os bombeiros que são trabalhadores no dia a dia, são corajosos. E olha, é um serviço realmente perigosíssimo, enfrentar o fogo e às vezes outras situações, realmente tem que ser o sangue muito frio. Então parabéns para todos os bombeiros, essa semana especial aí. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. E agora eu quero que você acompanhe com muito carinho o material produzido aqui pela pessoal do Voz do Trabalhador. É o Boletim Sindical. Olá, esse é o Boletim Sindical. Acompanhe as principais notícias do mundo sindical desta semana. E na última quarta-feira, o sindicalista Antônio Vitor foi eleito presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo. Antônio já estava ocupando o cargo desde abril do ano passado, quando substituiu Euclides de Araújo, que foi eleito prefeito de Jacutinga, em Minas Gerais. E a tradicional festa julina dos metalúrgicos está confirmada para o próximo dia 29 de julho. Realizada no Clube de Campo, no Parque Primavera, das 16 às 22 horas, o evento contará com atrações artísticas, como Mamonas Cover, Banda Estação Lunar, além de outros. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível, que será destinada ao Instituto Meu Futuro. E a luta dos servidores públicos de Guarulhos na campanha salarial obteve, além do próprio reajuste no salário, um vale-cesta de R$ 100 para todos os trabalhadores que recebem até R$ 3.306,76. O valor beneficia concretamente 50% da categoria, o equivalente a mais de 11 mil pessoas. O servidor que tem o Vale Alimentação já consegue identificar o benefício no site da Sodexo. Já os que atualmente usam o cartão Vale Refeição irão receber o novo cartão até o dia 3 de julho. Na manhã da última terça-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos realizou 2 assembleias para apresentar propostas de PLR, que beneficiarão cerca de 240 metalúrgicos de 2 empresas. Em ambas negociações, os trabalhadores receberão um benefício com aumento em relação ao valor pago no ano passado. Na FANE, em Cubica, a participação subiu 4%. O valor do benefício poderá chegar a R$ 1.124.
E a proposta de prorrogação para que o trabalhador receba o abono salarial referente ao ano de 2015 e que foi sugerida pela Força Sindical foi aprovada pela CODEFAT na última quarta-feira. Agora, estima-se que 1.834.128 trabalhadores tenham direito ao abono, mas não resgataram o valor, totalizando aproximadamente 1,2 bilhão de reais. E chegamos ao fim de mais um Boletim Sindical. Até uma próxima edição, aqui no programa Voz do Trabalhador. Até mais. Muito bem, voltamos aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem com muito carinho esse artista aqui de Guarulhos que está fazendo um material muito bacana. Material produzido aqui pela Voz do Trabalhador. Vamos acompanhar Tribuna Autoral. Show. Valendo, pode falar seu nome, sua idade. Meu nome é João Vitor Costa, eu tenho 11 anos, eu toco violão desde os 6, 7 anos e canto desde os 5. Meu maior incentivador é meu pai e minha mãe mesmo, que me apoiam bastante, e eu gosto bastante de música sertaneja. Bem, chegamos ao fim de mais um programa, espero que você tenha gostado, fizemos com muito carinho. E olha, cada dia que passa a gente vai aumentando mais a nossa audiência. Eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer aos artistas, aos entrevistados, que sempre com muita atenção acabam vindo aqui conversar com a gente e com vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
O Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Venha conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434.